Olá, aqui quem fala é o Alisson, esse aqui é o Mike, esse aqui é a Deia. Sou a mãe do Alisson, para quem não sabe. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho a respeito do livro Flores para Algernon. Livraço que eu não reli, ela que leu, porque foi no sorteio, né, que a gente fez aqui no canal. Então eu tô vindo só de penetra, porque eu gosto bastante desse livro, é um dos, acho que dos livros que eu mais gosto de todos que eu já li. Então eu vim só participar e quem sabe atrapalhar um pouco. Dá um pitaco, né, na Algumas coisas que eu conversa. lembro, até porque eu assisti o filme, você acha que não viu o filme, né? Não, não vi o Se eu filme. não me engano, tem o filme no YouTube. Vou ver se eu lembro e coloco o link aqui na descrição. E o que, que você tem a dizer sobre esse Então, eu vou livraço? dar uma resumida, né? Flores para Algernon é um livro que conta a história do Charlie Gordon, é uma ficção. O Charlie Gordon é o personagem principal, ele é um homem na faixa dos seus 30 e poucos anos que tem uma deficiência mental. Então, quando ele era criança ainda, ele foi abandonado pelos pais numa instituição que cuidava de pessoas com deficiência mental. E aí existe uma questão para tudo isso, né? A mãe dele, quando ele era pequeno, ela queria de todas as formas encontrar a cura, entre aspas, né? Para o problema dele, para que ele fosse uma criança normal, do ponto de vista dela, né? Então ela vivia levando ele a médicos e sem sucesso, né? Não conseguia fazer com que o filho deixasse de ter essa deficiência mental. Mas a partir do momento que ela engravidou novamente e teve uma outra criança, que foi uma menina, né, a irmãzinha do Charlie, e essa garotinha não tinha nenhuma deficiência, então ela passou a ver que o Charlie não ia melhorar, não ia deixar de ser como ele era realmente, né? E aí algo acontece ali na casa, enquanto ele e a irmã são crianças ainda, ele é alguns anos mais velha que ela. Algo acontece ali que faz com que a mãe obrigue o marido a levar o Charlie embora, Se né? desfaça dele. Ela faz com que o marido leve ele embora para uma instituição e ela chega a ameaçar o Charlie, né? Ela fala para o marido que se ele não levar, ela vai tomar alguma atitude e é uma atitude drástica. Só que no livro todo, a gente não fica sabendo exatamente o que aconteceu, porque o Charlie, aos poucos a gente vai saber, mais pro final do livro, né? Ele vai ter uma lembrança a respeito do que aconteceu. A mãe dele tem outra lembrança e a irmã tem uma terceira lembrança. Então a gente não fica sabendo ao certo o que aconteceu, mas de qualquer forma ele foi mandado para uma instituição e em seguida o tio dele tira ele de lá e coloca ele numa casa, né? Ele já é maiorzinho, e ele passa a trabalhar numa padaria, que é de um amigo do tio. Então ele passa muitos anos ali trabalhando na padaria, ajudando, fazendo entregas, enfim, o que ele é capaz de fazer, né? Até que chega um momento em que ele está estudando numa escola também para pessoas com deficiência mental. E aí surge a oportunidade dele se submeter, dele participar de um experimento científico que até então foi feito somente com animais de laboratório, e ele vai ser a primeira pessoa, né, a se submeter a este experimento, que é uma cirurgia que vai ser feita. Ele aceita, né, fazer parte dessa experiência científica, então ele vai ser submetido a uma cirurgia que tem o objetivo, na verdade, de fazer com que ele deixe de ser deficiente mental, né? E então, quem conta a história pra gente, quem faz toda a narrativa do livro, é o próprio Charlie, através de relatórios de progresso, porque os médicos envolvidos nessa experiência, né, nessa cirurgia, em todo o experimento científico, pedem que ele vá relatando, né, vá escrevendo tudo o que ele pensa, tudo o que acontece com ele no dia a dia, para que eles possam averiguar se esse experimento realmente está dando certo. Não só os exames, né? Comprovando ali se a saúde dele está melhorando ou não, mas tendo uma análise ao longo do tempo do comportamento dele, né? Da forma como ele escreve, pensa, reflete sobre as coisas, etc. A forma como ele processa as informações. Então eles vão vendo essa evolução, né? De certa forma dele. Sim, e aí até o começo do livro é estranho, a gente tem uma certa dificuldade em ler, porque ele escreve de uma forma, trunca as palavras, troca as letras, enfim, é uma escrita difícil para a gente entender, a gente tem que às vezes voltar
o parágrafo, né, e reler para entender o que ele está dizendo, porque é uma pessoa que tem uma idade mental, ele tem, se não me engano, em torno de 35 anos, 30 alguma coisa. Mas ele escreve como se fosse uma criança ainda, né, no primário. Então tem muitos erros ali gramaticais, né? Uh, e aos poucos isso vai mudando. Ele vai realmente progredindo, ele vai adquirindo uma inteligência com o tempo e a gente vai percebendo isso na escrita. Então chega um ponto que você não vai ter problema nenhum com a leitura, mas você percebe essa diferença de quando ele não tinha ainda desenvolvido a inteligência, né? Não tinha aumentado o seu QI, para quando ele já vai ganhando uma inteligência diferente da que ele possuía e vai crescendo gradativamente, né? Ele vai ficando cada vez mais inteligente realmente e ele chega a ultrapassar a inteligência dos seus mentores, né? Do médico, enfim, das pessoas que estão envolvidas nessa experiência. A questão é que ele passa a enxergar coisas que ele não enxergava. Por exemplo, ele achava que ele tinha muitos amigos na padaria onde ele trabalhava. E ele começa a ter flashes, né, lembranças de coisas que aconteceram e que na época, né, que aconteceram, ele achava que era só uma brincadeira que os amigos dele estavam fazendo com ele. E ele começa Eles se aproveitavam dele, né, se muitas vezes. aproveitavam da deficiência dele, né, da falta de inteligência dele para fazer algo, um bullying, né, o que a gente chama de bullying hoje, né, mas para pregar peças nele, diversas, né, então faziam ele ficar alcoolizado, né, se embebedar, e aí ele passava vergonha na frente de outras pessoas que ele não conhecia, pagava diversos micos, ou então, numa outra situação, chegavam a bater nele, e ele chegava a urinar na roupa, né? Isso acontecia com uma certa frequência, isso desde pequeno, então tinha relação também com o trauma que ele tinha da infância. Então ele vai enxergando no passado dele, ele vai lembrando de diversas coisas que aconteceram, tanto nesse período que ele estava trabalhando ali na padaria, quanto também recordações da infância. Ele vai começar a lembrar tudo que acontecia na casa dele. E ele vai contando isso pra gente, né? Então tem momentos que são bem tristes realmente de ler, porque a gente vê diversas vezes as pessoas ao redor se aproveitando que ele é uma pessoa deficiente, tirando proveito disso de diversas formas, até fazendo com que ele, entre aspas, né, acabe participando de situações em que os funcionários da padaria estão ali desviando o dinheiro da padaria, né, e ele acaba participando sem ter conhecimento, né? Ele participa de forma indireta, mas ele começa a perceber que usaram ele para roubar dinheiro, né, da padaria onde ele trabalha, enfim. Então ele começa a adquirir inteligência e vai lembrando de tudo de ruim que aconteceu com ele. E aí ele é convidado para um congresso e todos eles vão, né, para esse congresso onde essa experiência será exposta, né? E aí ele de verdade chega à conclusão de que ele não é nada mais do que um animal de laboratório na mão dessas pessoas, porque a maneira como eles se referem ao Charlie é como se eles fossem deuses, né? Então eles se referem ao Charlie como se não fosse um ser humano, usando as minhas palavras e mais ou menos as palavras do Charlie mesmo, né? É como se ele não fosse humano antes Chama dessa de cirurgia. tipo, experimento, não é? É, Trata ele como um experimento, como se após o procedimento ele é um experimento de sucesso ali do meio acadêmico, etc. E antes disso é como se não ele nem fosse considerado de fato uma pessoa, porque aquilo, a situação em que ele estava era o que eles queriam erradicar, era o que eles queriam consertar. Então você vê que tem uma visão como se o antes do procedimento fosse como se ele fosse um doente, né? Então algo a ser tratado e não uma pessoa, um ser com as suas características, né? Com as suas peculiaridades e tal. e ele fica muito revoltado, né, quando ele percebe isso, até porque tem ali o Algernon, que é um rato de laboratório, e muitas vezes durante a experiência ele compete ali com o rato, né, No e começo, né? Nos labirintos, e o Alger não dá um pau nele, né? Em todos ele no pede, começo. ele não se conforma de ser tão, nas palavras dele, tão burro a ponto de Perder para um perder para um rato, né? rato, né? Então ele vai se vendo ali no animal de laboratório e ele não admite mais, né? A partir do momento que ele adquire conhecimento, ele não admite mais isso. Ele não admite ser tratado dessa forma. E com o tempo ele vai enxergando que o Charlie
aquele Charlie que existia antes não foi embora. O Charlie, o antigo Charlie, tá ali com ele ainda. Então ele se sente meio que tomando o lugar do outro Charlie que existe ainda, né? E mais pra frente ele vai buscar um reencontro com a família dele. E aí todas essas lembranças também vêm à tona ainda mais, né? E a questão dele de conhecer outras pessoas e se relacionar com outras pessoas, até porque ele se pega gostando da professora dele, né? Que, na verdade, tudo o fato dele ter participado até desse processo, desse projeto, foi tudo porque ele queria impressionar ela, né? Ele queria se mostrar corajoso ali para ela, para que ela enxergasse além, né, do que ele era, alguém limitado, de certa forma. Então ele até aceitou participar desse projeto aí exatamente para chamar a atenção dela e conforme ele vai progredindo cada vez mais e mantendo esse contato com ela, para ela também avaliar, né, essa evolução dele, eles acabam se começando ali um relacionamento e tal. E o Charlie, o Charlie antigo, aparece nesses momentos também, né? Então ele tem alguma coisa que trava ele aí. E aí, o fato dele ficar cada dia mais inteligente faz com que ele mesmo continue, inicie, né? O projeto de pesquisa relacionado a essa cirurgia que ele se submeteu. E ele estuda tanto que ele encontrou uma falha nisso, né? E ele procura não só relatar tudo o que ele encontrou, mas ele procura fazer com que todos os outros envolvidos na história, né, nesse projeto, examinem tudo o que ele estudou para que não façam novamente, né, esse tipo de experimento com outra pessoa, pelo menos não por enquanto. Enquanto não resolverem o problema. Porque ele achou uma falha aí, né? Então, assim, a gente vai se atentar para não dar tanto spoiler, né? Foi, assim, mais ou menos um resumo, mas é uma história que faz com que a gente tenha muita empatia, né? Com o Charlie, porque por mais que você não tenha, se você não tiver, né, pessoas que tenha esse tipo de deficiência mental, que é o caso do Charlie, a gente acaba se identificando com ele. Em algum momento a gente se identifica, porque, por exemplo, o Charlie, ele passa a ler diversos livros, né? Ele lê livros que a gente aqui nem leu ainda, Decora, né? né? Ele decora livros inteiros. E ele percebe que essa inteligência que ele vai adquirindo vai afastando as pessoas dele, né? Porque quando ele não tinha inteligência, quando ele era só um homem com uma deficiência mental e uma idade de uma criança, ele achava que ele tinha muitos amigos. E na verdade ele descobre que não era isso, né? Que ele não tinha muitos amigos, ele tinha pessoas que aproveitavam da situação dele para se sentirem maiores que ele, né? E quando ele se torna quando ele chega no mesmo nível que essas pessoas que estão ali coordenando todo o experimento, ele percebe que já há um afastamento. Quando ele ultrapassa o conhecimento, é então que todo mundo passa a olhar para ele de uma outra forma também. Então, assim, quanto mais conhecimento você adquire, mais as pessoas vão se afastar de você, mais vai ficar difícil de você se Manter comunicar. nas relações. E isso é um fato, né? Quanto mais você lê livros, por exemplo, você percebe que você vai ficando assim limitado, você não tem com quem conversar sobre essas leituras que você faz. Então, eu acho que é uma forma de. É a pessoa querendo. Tem até um vídeo lá do canal que eu acho que a mulher pergunta pra ele algo do tipo. Pergunta não, né? Comenta, acho que vai chover hoje, algo assim. E aí, tipo, o fato da chuva faz ele remeter a um filme, que faz ele remeter ao diretor, faz ele remeter ao livro, que leva a um contexto histórico da Renascença, sei lá o que. O cara deu uma volta no tempo, né? E no espaço, e a pessoa tá ali ainda esperando a resposta dele sobre se vai chover ou não, o que ele acha. Ou da manchete do jornal, alguma coisa assim. Então, conforme você vai expandindo, né, esse seu leque intelectual, né, conforme você vai consumindo mais livros, você vai perdendo o interesse em certas coisas que você começa a julgar como banais e você começa a ter mais interesse em falar sobre assuntos que são mais interessantes para você agora. Né? E aí o círculo vai se fechando, né? Sim, porque não são todas as pessoas que, conseguem, ou dois, que têm o interesse de seguir esse caminho que você está traçando, né, a partir de agora. Então, se você começa a consumir uma porrada de livros,
não é todo mundo que tem esse tipo de interesse. Então, a quantidade de pessoas com que você consegue falar, né, sobre esses temas ali no seu círculo mais próximo de amizades acaba ficando um tanto complicada, né? Até isso é uma coisa que até ajuda o canal, por exemplo, né? O É, canal foi uma forma que a gente encontrou de chegar a outras pessoas com esse mesmo tipo de interesse, em livros, por exemplo, né? porque se não fosse assim, né, a gente não teria com quem conversar tanto Uhum. a respeito de livros, né? E conhecendo outros canais, grupos de leitura, né? Leitura coletiva, etc. Então, acho que o que fica de mensagem de Flores para Algernon, né, tentando aí comentar, bater um papo sem dar tanto spoiler, é a empatia que esse livro causa. E Mas a reflexão que ele faz também, se eu não me engano, é exatamente sobre isso, sobre aquela questão da felicidade na ignorância, né? Ele sim, chega no ponto de que parece que quanto mais eu sei, menos feliz eu sou, porque exato, quanto mais coisas eu consumo e eu tenho acesso, né, eu passo a ter acesso a outros conhecimentos, etc., isso me deixa mais intrigado, isso me deixa mais inquietado. E ao invés de aquele antigo Charles, né, Charles, certo? Charlie. Aquele antigo Charlie que não tinha tantos problemas na mente, não pensava em tantas coisas, que às vezes soava como bobo, fazia algumas besteiras e tal, fazia algumas coisas erradas, mas que tinha as pessoas ao seu redor ali dando risada junto com ele. Então, por mais que hoje ele tenha consciência de que as pessoas estavam se aproveitando dele, ele também reflete se aquele Charlie não era um Charlie mais feliz do que ele é hoje. Então, Exato. tocando nesse ponto, né, de que a felicidade da ignorância, né? Às vezes o fato de você ser ignorante pode te fazer ser uma pessoa mais feliz, né? E a gente vê isso na vida real também, com estudiosos, pessoas que consomem livros, etc. Sim. E ele tem um momento em que ele vai conhecer uma instituição onde cuidam de pessoas, né, com deficiência. Então ele vai até lá e vê milhares de pessoas, né, vê diversas pessoas lá em diversos graus de Estágios. estágios de deficiência mental e ele consegue trabalhar em si mesmo a empatia com aqueles que estão lá, porque mal sabe eles, né, que quem está ali fazendo uma visita há pouco tempo atrás estava, né, no mesmo grau que alguns ali, né? E enfim, é um livro que a gente super recomenda E a o todos. final ali, ele é brutal como em algumas páginas, né? Você vê que vai regredindo, o negócio vai decaindo de uma forma que você fica querendo segurar, tipo, não vai embora. É muito doido, muito doido. A gente não vai comentar sobre e tal, mas é bem brutal ali o final. É, mas recomendamos Nossa, demais, bastante. demais. E com certeza, eu acho que ainda a gente vai querer fazer mais uma leitura. Foi a segunda vez que eu fiz a leitura, né? Eu acho que com certeza uma hora ou outra você vai querer reler, mesmo que a gente não volte aqui para comentar, né? E agora nós vamos ao Verdade, né? sorteio do próximo e-book E esse que eu vou livro, ler. então, foi um sorteio, né? Que ela começou a fazer isso daqui, de sorteio dos e-books dela, E-books para começar a acumulados. tirar a poeira desses livros. O último sorteado foi o Algernon. E agora eu sortearei o próximo, então, dela. Próxima leitura. Quantas folhas tem aqui? Segura isso aqui. Vamos ver se eu consigo ler esse garrancho. Mentira. Os Borgias, de Alexandre Dumas. Ó, oh, então lerei os Borgias. Então é isso, fica aí a recomendação de Flores para Algernon. Esse aqui, os Borgias. Assim que eu terminar a leitura, eu trago para cá também. Comentem aí se vocês já leram esse livro. O que vocês acharam? Se vocês gostam ou não de Flores para Algernon. O filme também, né? Se alguém já assistiu. Eu, na verdade, não sabia que tinha o filme, senão eu teria visto antes de gravar o vídeo. Mas então é isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.